é assim, para determinar a incompetência velofaríngea, é preciso diferenciar se o processo é de competência ou de insuficiência. Então, é preciso diferenciar esses dois conceitos para vocês. Bem-vindos ao Lipcast Latitude. Nós temos muita coisa para compartilhar com vocês, que o tema da nossa live é muito interessante. Essa mulher é mais do que inspiradora, Gisela. Ela é um espetáculo. Ela é a verdadeira 3 em 1. É uma maravilha. E para além de tudo isso, é um coração do tamanho dela toda. Ela tem mais área de coração do que cabe dentro dela. É fantástico poder partilhar com a Iracema todos esses momentos. É isso mesmo. A nossa live hoje é sobre fenda labiopalatina. Nós já tínhamos feito o primeiro take antes dos problemas que aconteceram de ordem informática. Nós agora vamos retomar. Nós estávamos a contar a história de uma grande mulher, de uma mulher incrível, chamada Iracema Rocha, que, para além de ser um dos elementos importantes aqui do nosso Atlas Lipcast, ela nasceu com uma fissura, como ela já referiu, e além de nascer com uma fissura, ela tomou uma decisão muito cedo de se transformar em fonoterapeuta. E foi uma grande batalha. Ela começou prestando exames para tentar a odontologia, tentar a medicina dentária, acabou por descobrir na fonoterapia a sua verdadeira realização, e nós vamos falar sobre esse percurso da fonoterapia, que é um percurso árduo e importante, mas vamos falar também sobre outros temas que também são importantes para vocês, pais de crianças fissuradas, para vocês fissurados e para todas as pessoas que simpatizam com essa situação, com essa realidade da fenda labiopalatina. Por isso, a Iracema, depois de vencer ultrapassar todas essas barreiras, essas distâncias, né, nessa maratona que ela cumpriu ela própria no seu tratamento, na sua reabilitação, ela, entretanto, acumulou, por fim, agora no final desse processo, mais uma tarefa dentro desse universo e transformou-se na mãe do Felipe, que é fissurado também. Então agora ela tem um novo desafio como mãe de fissurado e fonoterapeuta. Ser fonoterapeuta do Felipe será certamente um novo desafio grande da Iracema. Contei bem, Iracema? Era mais ou menos isso? Já estou começando a ficar com trauma já. Não fica, Iracema. A gente está aqui para resolver. Dar lives. E a gente testa, dá tudo certo, chega na hora, acontece, vem essa chuva toda. Mas está conseguindo me ouvir agora? Com algum atraso, mas já vai corrigir porque o seu vídeo já destravou, tá? Portanto, é só uma questão agora de dar tempo para a união das duas coisas. Vamos voltar um pouquinho atrás nessa história e tenta me dar assim, uma ideia de tu, quando começaste o teu processo de reabilitação... A Gisele falando que está dando áudio, né? É, isso mesmo. Tá. Então, quando tu começaste o teu processo de... Delay, né? Com delay, exatamente. Mas já vai ajustar. Nesse teu processo de reabilitação, lá no comecinho, me conta qual era a tua perspectiva, a tua maior dificuldade. O que é que tu pensavas quando tinhas as tuas sessões de fonoterapia? Qual era assim a montanha? Como é que tu descreves? Como é que tu vias a montanha que tu tinhas para atravessar? Não. Agora deixamos mesmo de te ouvir, Iracema. Agora cortou completamente. Eu ainda estive aqui a dar um tempo para ver se vinha o delay.
a sua imagem já está no tempo certo. Eu falo contigo e tu reages imediatamente. Eu estou te vendo aqui a reagir. Mas a tua voz não chegou dessa vez. O pacote de voz não chegou nada. Eu te perguntei sobre a montanha. Estamos sem som nenhum, é verdade. Pessoal, aquilo que está acontecendo hoje é o que acontece nas lives, porque quem sabe faz ao vivo, e é isso que a gente está tentando fazer. Eu tenho a certeza que a gente vai conseguir superar isso, e até porque eu tenho algumas questões aqui que vocês mandaram, que vocês trouxeram, para a gente conversar, e que se não for possível conversar, eu próprio vou ajudar vocês a entender algumas coisas. E sem estresse nenhum, se a Iracema puder, ela também vai nos respondendo no chat algumas das questões que a gente tem para colocar. É isso mesmo, Iracema. A gente está aqui contigo e a torcer por ti. E eu quero convidar as pessoas que nos estão a seguir, que se tiverem alguma questão que queiram fazer, que façam a gentileza de colocar as questões. E o tio Rony hoje vai tentar ajudar vocês aqui com algumas das questões que são importantes. Inclusive, nós recebemos no nosso back-office, através da Dandara, algumas mensagens e algumas informações, e também através da Karen. Também chegaram algumas questões de pessoas que têm dúvidas sobre o tema da fenda lábio-palatina. Olá, Dandara, boa noite. A Dandara é quem vocês muitas vezes encontram aí nas nossas redes sociais, com quem vocês trocam algumas mensagens, e que vai recebendo e nos ajudando a reunir as perguntas que chegam aqui para a mesa do tio Rony, para nós distribuirmos pelos nossos especialistas. E uma das grandes especialistas do nosso grupo é exatamente a Iracema Rocha, que hoje está aqui a lutar exatamente como ela lutou no princípio da sua trajetória de fissurada, a fazer o seu trabalho de não desistir nunca. Porque é um pouco disso que se trata. Eu queria que vocês todos, pais e fissurados, tivessem essa noção. Isso que está acontecendo hoje é uma boa metáfora de toda a trajetória da fenda lábio-palatina. Porque, muitas vezes, a sensação de que nós vamos conseguir atingir determinado objetivo, ela é um pouco menos realista do que é de facto, do que acontece de facto. Por quê? Porque nós temos a sensação de que vamos atingir um determinado objetivo num exercício da fala, na obtenção de determinados pontos articulatórios, e eles às vezes não saem exatamente como a gente queria. E não saem, e não pode ser uma frustração, nem para o fissurado, nem para o terapeuta, nem para os pais. O que é preciso é exatamente isso que a gente está fazendo aqui, é não desistir nunca. Porque a obtenção da fala na fenda lábio-palatina é um trabalho de longo prazo e é um trabalho de resistência e consistência. É muito importante que as pessoas tenham essa noção de que mais do que um golpe de sorte, que não é um golpe de glote, não é? Mais importante do que isso é exatamente persistir e trabalhar todos os dias. Daí que algumas das questões que nos surgem invariavelmente, que falam sobre será que é preciso fazer terapia da fala muito tempo? Quanto tempo é que é necessário? Então, nesses casos, a gente tem que dizer exatamente isso. É necessário, sim, ao longo da vida, porque mesmo depois de adquirir todas as competências da fala, às vezes, assim como os instrumentos, essa fala pode sofrer pequenas desafinações. E os terapeutas da fala estão lá, os fonoaudiólogos estão lá exatamente para garantir essa afinação. Fico muito feliz que a Alice também esteja recuperada, Ana Rita. Obrigado pela tua presença. Estamos aqui juntos e vamos continuar a dar sequência à nossa live. Uma das perguntas que chegaram para nós e que eu gostaria depois de conversar com a Iracema, e se não for possível, eu fico prometido uma coisa hoje para vocês. Essa conversa que eu iria ter com a Iracema hoje, aqui na live, eu vou tê-la via Zoom, vou gravar e vai direto para o meu canal do YouTube. Vocês vão poder assistir no canal do YouTube a minha conversa de hoje com a Iracema Rocha. Portanto, quem acha que a gente desiste por qualquer dificuldade está muito enganado. A gente está acostumado a lidar com dificuldades e a gente não desiste. Por isso, Iracema,
eu sei que você está me ouvindo, às vezes a gente não consegue te ouvir, apesar de já te ver em movimento, fica já o compromisso. Essa live vai voltar a acontecer em diferido, não vai ser live eventualmente, mas nós vamos gravar essa conversa e vamos disponibilizar para todo mundo, para as pessoas poderem ouvir depois. Tá? Por isso, não exatamente. A Iracema está ouvindo e está concordando. Nós vamos fazer isso mesmo. Isso mesmo. Já está em tempo real, tá vendo? Olha, uma das perguntas que chegou para nós aqui, Iracema, foi o seguinte: após fazer a palatoplastia, é normal voltar alguma comida pelo nariz ou voltar alguma coisa pelo nariz? Será que isso é sinal de que não deu certo? Então, a Iracema vai, enquanto eu falo, vai ter tempo para digitar a opinião dela e dar aqui a vocês uma ideia sobre isso. Mas eu vou adiantando alguma coisa para vocês sobre esse assunto. Em relação à questão da palatoplastia, deixe-me explicar o seguinte. A palatoplastia é a reconstrução do céu da boca. Ou seja, a criança nasceu com uma fenda, logo, muitos de vocês aqui sabem perfeitamente, mas haverá eventualmente alguns que não saberão. A criança que nasceu com uma fenda nasceu sem o céu da boca, eventualmente. Uma fenda palatina é disso que se trata. Não ter o céu da boca íntegro, não ter fechado durante a gestação. Então, o que vai acontecer? O cirurgião vai fazer uma técnica de reunião dos tecidos moles das gengivas e vai reunir e fechar essa abertura, reconstruindo, então, o palato. Ora, essa reconstrução do palato vai permitir que a criança passe a ter aquilo que as crianças que não nasceram com fenda têm desde o princípio do seu nascimento, que é duas cavidades distintas, a cavidade oral e a cavidade nasal, separadas por uma base, que nesse caso é o céu da boca. O céu da boca que é também o soalho, o chão da fossa nasal. Então, quando o cirurgião faz essa reunião dos tecidos, o que vai acontecer é que esses tecidos não tiveram todos os meses de aprendizado de funcionamento para poder ganhar as suas competências necessárias e fazer com que essas competências sejam também funcionais. Então, o que vai acontecer com essa criança é que, no primeiro momento de uma palatoplastia, a criança tem que aprender, não é reaprender, é aprender a trabalhar essa musculatura que não trabalhou desde o seu momento de nascimento. Ora, se nós considerarmos que existem, de acordo com os protocolos, uma janela de intervenção, dependendo do protocolo de cada equipe, que começa aos 9 meses e vai até aos 18 meses para se fazer a palatoplastia, inclusive com muitas variações, há equipes que fazem em 2 passos, há equipes que fazem num só passo. Portanto, toda essa janela de tempo, ela implica que essa criança passou pelo menos 9 meses sem trabalhar essa estrutura. E ela vai ter que aprender a trabalhar essa estrutura a partir daí. Então, vocês imaginem que essa criança, quando se alimentava, por exemplo, o alimento que entra na cavidade oral está em contato com toda aquela cavidade grande, que é o conjunto da boca com a fossa nasal, com o nariz. E nesse momento que nós fazemos a palatoplastia, nós separamos essas duas situações. Então, se no princípio as mães, os pais acham normal que haja alguma saída de alimento pelo nariz porque há um buraco, quando se reconstrói o céu da boca, quando se faz a tal palatoplastia, muitas vezes os pais pensam que, afinal, não funcionou porque está a sair leite pelo nariz, então está acontecendo o que estava acontecendo antes. Então é porque falhou. Não, não é necessariamente porque falhou. Nós não podemos tirar as coisas para um ponto de simplicidade dessa maneira. Primeiro, a musculatura do véu palatino, que é a parte que se movimenta do céu da boca, que fica mais atrás, mais junto à garganta, essa parte tem que aprender a funcionar. E vai precisar de algum tempo. Eu acho também que tu voltaste. Eu também estou te vendo aqui muito ativo agora, assim, a concordar comigo. Pode falar comigo. Mas não, o teu som continua sem som.
Não, não te ouvimos. O teu vídeo está perfeito, está em tempo real. Só a tua voz é que não chega. Tá Não, sem som aí? chega com um enorme delay. Eu tô É, muito cortando, é, te ouvindo. mas a tua voz para nós chega cortada e com Nossa, muito delay, com muito delay. Mas eu vou continuando aqui. Se tu discordares, faz assim, não! Ou então faz assim, sim! Tá bem? Porque o teu vídeo está em tempo real. E se tu quiseres, colocas aí no chat que o pessoal consegue ler e te acompanhar. Olha que maravilha, Iracema. A gente com tantas dificuldades para fazer uma live e o pessoal está aqui, olha. Continua aqui como nós, resistentes, lutando para poder superar as dificuldades dessa live e apanhar todo esse conteúdo que a gente tem aqui para oferecer. Então, retomando aquilo que eu estava dizendo, essa estrutura que tem que aprender a funcionar, depois da cirurgia, ela pode não estar completamente habilitada. E como ela pode não estar habilitada, o que vai acontecer é que, quando a criança coloca o alimento dentro da boca, geralmente leite ou alimentos mais brandos, e a gente daqui a pouco pode explicar por quê. Olha que ideia fantástica aí da Gisele. Iracema, escreve no papel e mostra pra gente. Exatamente, é isso mesmo. Então, essa dificuldade, quando a criança coloca esse alimento para dentro, se o véu palatino não estiver competente, se ele não estiver treinado, o que pode acontecer é que ele faz uma pequena confusão oi. e na hora que a criança vai tentar engolir, o líquido pode voltar pelo nariz. Então, Iracema Rocha, abre aspas, é normal sair o líquido aos 3 meses e a musculatura vai ficando mais maleável. Por isso, é exatamente assim que a gente está falando. Depois da palatoplastia, tenham calma, é preciso trabalho e é preciso tempo para que essa musculatura ganhe competência e maleabilidade. Porque, como vocês sabem, se vocês passarem a mão sobre uma cicatriz, a cicatriz geralmente ela é mais durinha do que o restante dos tecidos. Então, o que acontece é que nós precisamos ganhar alguma elasticidade nesse tecido para que a criança consiga, como disse aqui a Iracema muito bem, a criança se adaptar e perder esse tal escape. É aquilo que acontece, o escape da alimentação pelo nariz. Então, não é um sinal de insucesso na cirurgia, pode ser apenas uma fase de transição que deve ser avaliada. E aqui, o ponto mais importante, pessoal, confiem nas vossas equipes, sigam as orientações o melhor possível para que os resultados se aproximem daquilo que o protocolo prevê ou que o protocolo pressupõe. Só se vocês derem o feedback na totalidade para a equipe, é que a equipe pode se munir de informações suficientes para vos dar as orientações necessárias. Ou, eventualmente, e se for esse o caso, que é indesejável, mas que pode acontecer, no caso de haver um insucesso, para que a equipe possa avaliar esse grau de insucesso, analisar quais as possibilidades de correção que existem e encontrar um novo caminho que eventualmente pode passar por uma nova intervenção, eventualmente, sim, pode passar por uma nova intervenção ou passar por qualquer outra estratégia que seja benéfica para a obtenção do resultado para essa criança. Então, esse sinal de saída de líquidos pelo nariz após a palatoplastia na realidade, na grande maioria das vezes, eu penso que a gente pode até dizer assim, né, Iracema? Na maioria das vezes é uma questão de treinamento e de competência, de aquisição de competências. Em alguns casos, eventualmente será uma situação simplesmente de um insucesso por alguma razão e que depois poderá vir a ser corrigido ou redirecionado.
Nós temos aqui a Ana Rita a dar-nos o seu testemunho, que exatamente foi isso que aconteceu com a Alice. A Alice tinha uma Pierre Robin, uma miúda com Pierre Robin, com uma abertura do palato no nascimento, uma fenda muito ampla, mesmo muito extensa, muito ampla, uma fenda completa do palato, e que fez uma intervenção de palatoplastia em um só passo. E o resultado dessa palatoplastia resultou numa fístula. Ora, essa fístula fez com que a Alice venha a ser reintervencionada para fazer uma palatoplastia secundária. No entanto, no princípio, a Alice tinha mais regurgitação, mais escape de alimentos pelo nariz do que tem hoje. A fístula continua lá, mas a Alice foi ganhando competências. Então, pessoal, isso é muito importante, e esse testemunho da Ana Rita, ele é absolutamente vital para que vocês percebam. Mesmo que haja uma fístula aberta após a palatoplastia, isso não significa que vai ter um insucesso absoluto. No caso de uma fístula, essas fístulas do palato podem acontecer, especialmente em casos de fenda muito ampla, e o que vai acontecer é simplesmente o músculo do véu palatino vai começar a ganhar competência, e à medida que ganha competência, vai acontecer exatamente que deixa de haver o escape. E a Iracema está contando exatamente a mesma coisa. Aconteceu o mesmo com o Felipe, e hoje o Felipe não tem escape. Iracema, aí positivo ou negativo? O Felipe ficou com alguma fístula? Agora, até o vídeo agora. Agora está travando, eu não consigo te ouvir. Ele ficou sim, com uma fístula. Tá me ouvindo? Ficou. Uhum. Ficou com uma fístula. E saía muito mais líquido. Aí agora não está saindo mais, mas vai ter que fazer a nova intervenção quando ele tiver com 5 anos de idade. Perfeitamente. Então aqui, pessoal, já vamos abordar outra questão importante, que é a pergunta que vem a seguir do pequeno Henrique: em que altura se deve fechar a fístula? Isso vai depender de várias questões que têm que ser avaliadas caso a caso, criança a criança. E é dentro da equipe, numa abordagem multidisciplinar, que se faz isso. Por quê? Eventualmente, com o tamanho da fístula, nós podemos ter que encerrar uma fístula, fazer uma palatoplastia mais cedo. Dependendo do tamanho da fístula, em fístulas muito pequenas, não vale a pena colocar essa criança numa nova realidade cirúrgica, porque senão o que vai acontecer é que nós vamos estar a precipitar mais um momento cirúrgico e mais uma situação de cicatrização. Por isso, essa situação do momento em que deve fechar a fístula é um momento que varia acho que é a Carla, o pequeno Henrique, se não estou em erro, varia de criança para criança, deve ser analisado dentro da equipe, e a equipe deve ter em consideração vários fatores, inclusive a questão do desenvolvimento das capacidades dessa criança, da capacidade dessa criança em se desenvolver, quer a nível esquelético, quer a nível funcional, da aquisição da fala, da aquisição da deglutição, de toda a motricidade da boca e dos lábios e da face. Portanto, tudo isso deve ser considerado. A Ana Rita está aqui a dar o seu testemunho que a Alice adaptou-se à nova realidade. Quem está com ela diz que se não soubessem, não diriam que tinha alguma coisa. As crianças têm uma capacidade incrível de adaptação, é verdade. A Josi fissurada, se antes da cirurgia a musculatura do paciente tiver um pequeno movimento, após a cirurgia, esse pequeno movimento é paralisado e só volta a movimentar com fono, com terapia? Então, Josi, o que acontece é o seguinte: todas as vezes que nós fazemos uma intervenção cirúrgica, nós estamos a falar de fazer incisões nos tecidos, de fazer desligamentos, desconexões de todos os feixes elétricos que fazem movimentar os músculos. Então, é muito normal, e toda gente que já foi operado, que já fez algum tipo de cirurgia, sabe disso, que na zona da cicatriz, normalmente nós ficamos com menos sensibilidade, parece que fica meio dormente aquela zona da cicatriz. Isso faz
com que alguns dos nervos sensitivos que foram cortados também haja alguns filamentos de feixe de inervação motora que também possam ser lesados. Mas a natureza ela é muito, muito bem preparada para superar dificuldades, especialmente em estruturas como essa. E muitas vezes, alguns elementos, alguns feixes nervosos secundários acabam por assumir essa responsabilidade e fazer com que o movimento regresse com o tempo. Pode, mais uma vez, não há regras absolutas em medicina, tá bem, Josi? Que fique bem claro isso, que não há regras absolutas em medicina, não há verdades absolutas. Cada caso deve ser analisado e ponderado pelos profissionais que estão a tratar e acompanhar o caso. Mas, via de regra, sim. A resposta para a sua pergunta é sim. Volta a movimentar com o trabalho de fono, porque o trabalho da fono vai fazer com que, gradualmente, os músculos acessórios vão ganhando competência e, de certa forma, aqui, com alguma liberdade poética, vão contagiando os músculos vizinhos e fazendo com que haja um trabalho cada vez mais eficaz dessa musculatura. Por isso, quando nós temos um pequeno movimento do véu palatino, às vezes, depois da cirurgia, podemos ter, de fato, uma redução no pós-operatório imediato, mas que depois pode ter uma grande capacidade de recuperação. E essa grande capacidade de recuperação pode estar relacionada, inclusive, com o tipo de técnica cirúrgica que se vai abordar. Tá bom? Espero que isso tenha resolvido a sua dúvida. Obrigado, Iracema. Isso mesmo, Rony, diz a Iracema. Muito legal. A VS Santana, muita competência e profissionalismo junto. Parabéns a esses profissionais incríveis. Gratidão por vocês existirem. Que legal, Santana. Muito obrigado. É muito gratificante, sim, a gente saber que está, de alguma forma, ajudando vocês e contribuindo de alguma forma para que vocês tenham melhor informação sobre essas questões que são tão importantes para vocês e que, de fato, fazem muita diferença na vida de todas as famílias e dos próprios fissurados, tá? Ok. Então, ainda bem, Josi, ainda bem que ficou bem explicado e que ficou compreendido, porque além da questão da explicação, é muito importante que a mensagem chegue, que haja, de fato, comunicação. Olha, a Anúzia, olá, Anúzia, bem-vinda. A Anúzia tira uma dúvida. Meu filho fez enxerto ósseo tardio, deu infecção, teve que remover, agora, brevemente, precisará do uso de uma placa. Dizem que precisará do uso de uma placa. Ora, bem, Anúzia, vamos lá por etapas. Primeira questão muito importante é o seguinte, e isso foi ótimo a sua questão, porque vai ajudar muita gente a entender isso. Que legal, olha, a Anúzia conhece a Iracema, bacana. Vamos lá esclarecer isso de uma vez. Primeira questão, gente, enxerto ósseo não é simplesmente um processo cirúrgico, ok? Ele culmina, o seu ápex é o momento cirúrgico, mas o enxerto ósseo secundário é, na realidade, uma montanha, que tem uma parte de subida, tem o seu cume e depois tem a sua descida. Toda essa estrutura compõe a montanha do enxerto ósseo e toda ela é igualmente importante, tá? Qual é a parte ascendente da montanha? A parte ascendente da montanha é a preparação do enxerto ósseo e a escolha exata e a escolha mais interessante do momento de fazer esse enxerto ósseo. É muito importante que a equipe esteja sincronizada dentro de um protocolo para que esse protocolo seja cumprido e que as coisas funcionem bem. Não importa qual o protocolo, não interessa nada se a equipa A segue o protocolo B, se a equipa C segue o protocolo D. O que é importante é que vocês não tentem misturar protocolos, porque misturar protocolos pode trazer uma grande confusão de resultados, porque nem se sabe o que é que resultou de um lado e o que é que falhou do outro, e assim vocês não vão ter o melhor acompanhamento possível. O que vocês devem fazer é procurar encontrar a equipe que vocês confiam, que vocês
seguem e abracem o protocolo dessa equipe, porque, pessoal, todos os protocolos, eu já disse isso em várias lives e quero reforçar isso, todos os protocolos que são empregues são criados ou são adotados por alguma razão por pessoas com responsabilidade científica. Então, todos os protocolos têm sucessos e insucessos, como é o exercício da medicina. Não existe protocolo perfeito. O protocolo perfeito não nasceu e provavelmente nunca nascerá. Por isso, protocolo é apenas uma eleição técnica, profissional de uma equipe que vai procurar seguir uma sequência terapêutica que resulta com maior ou menor eficácia em cada caso, mas sempre com toda certeza absoluta, com os melhores resultados que aqueles profissionais são capazes de obter com aquele paciente naquele caso específico. Porque, pessoal, nós somos 7 bilhões de pessoas, todas diferentes umas das outras. Por isso, é muito importante que vocês compreendam essas situações. Então, a subida da montanha é a preparação do enxerto ósseo. E a preparação do enxerto ósseo faz com várias situações. Faz com parte da motricidade orofacial, é preciso preparar essa criança, é preciso preparar a arcada dentária dessa criança e é preciso escolher o momento do enxerto ósseo que tem a ver com estruturas de formação da face. Alguns protocolos utilizam a erupção dos incisivos centrais permanentes, outros protocolos utilizam a erupção dos caninos permanentes e, por isso, há uma variedade muito grande e é importante que vocês tenham essa noção. Todos os protocolos podem ter sucesso e insucesso, já falei. A partir daí, enxerto ósseo secundário. É o momento crítico, é o cume do pico da montanha, em que há o momento cirúrgico. Esse momento cirúrgico é muito importante e ali resolvem-se dão-se grandes passos também, como toda a subida da montanha. É tirado o osso, geralmente na crista ilíaca, quase a maioria das cirurgias de transplante autógeno faz a partir da crista ilíaca, que é o osso da anca. E vai tirar esse osso da anca para colocar na zona da falha alveolar. Por que isso vai acontecer assim? Por uma razão muito simples. É porque esse osso da anca ele tem a mesma origem embrionária do osso alveolar. Então é mais fácil do osso doador se ligar ao osso receptor. E então essa cirurgia acontece num determinado momento e o paciente sai do bloco cirúrgico. Aqui vem a descida da montanha. E pessoal, não é uma falésia, não pode ser uma falésia, tem que ser a descida da montanha. Então, se vocês se descuidarem dos cuidados pós-operatórios, que são a face da descida da montanha, nós também podemos ter insucesso. Então, todos esses processos são fundamentais. E depois, tem todas as situações que são imprevisíveis, como é o caso aqui da anúsia, em que o filho teve uma infecção. Uma infecção é uma situação que pode acontecer por variadíssimas razões. Nós não podemos atribuir nem culpas, nem responsabilidades por situações que podem ser absolutamente aleatórias. Uma infecção é uma situação possível e quantas pessoas tiveram internadas para tratar de alguma doença qualquer e apanharam uma infecção hospitalar? Quantas pessoas estavam na sua vida, no seu trabalho, e apanharam uma gripe porque o colega na outra sala estava gripado e pegou na maçaneta e vocês foram lá abrir a porta? Infecções podem acontecer por variadíssimas razões. Quando uma infecção afeta uma zona de osso enxertado, esse osso está em fase de agregação, de integração, esse osso acaba por não sofrer a necessária vascularização. O que é vascularização? Começa-se a formar vasos sanguíneos que vão irrigando esse osso novo e nutrindo esse osso novo. Se isso não acontecer por uma infecção, esse osso acaba por morrer. É aquilo que os médicos chamam de necrose. E aí, acontecendo isso, é preciso remover esse tecido e aí o que vai acontecer é que esse osso não será possível de ser aproveitado e o paciente que tinha fenda ficará outra vez com a sua fenda, apesar de ter feito a cirurgia. Anúsia,
Ao remover essa situação e manter essa zona sem o osso, eventualmente poderá ser sim necessário a utilização de uma prótese para reconstruir essa ausência. Mas essa prótese, hoje em dia, ela pode ser extremamente variável em termos de confecção ou de estrutura. Tá? Existem próteses que são, inclusive, subperiósteas. O que quer dizer isso? São próteses que são concebidas em ambiente computadorizado, em impressoras 3D. Nós tivemos isso numa palestra no nosso colóquio. Já agora aproveito para lembrar vocês, a gente faz colóquios de 2 em 2 anos para falar profissionais, colocar profissionais para falar para vocês, pais e fissurados, sobre os temas que são importantes para vocês num dia inteiro só de conferências voltadas para vocês. Por isso, fiquem de olho que o Atlas Lipcast sempre vai dando informações sobre isso. Então, essas próteses, elas são subperiósticas, elas são colocadas cirurgicamente e podem reconstruir a falha. E não é necessariamente através de uma prótese removível, que é a tal placa que a Anúzia refere. Mas uma prótese removível pode ser importante como, Anúzia? Porque não se pode pensar em colocação de próteses fixas definitivas num ser que está em crescimento. Por isso, às vezes é necessário usar essa tal placa, essa tal prótese removível, como um elemento de contenção e de disfarce estético e funcional, até que esse paciente tenha idade suficiente para poder, então, ter a sua reabilitação final. Ok? Por isso, essa situação é, infelizmente, um incidente de percurso que pode eventualmente acontecer. Tá? Agora, eu tenho outra pergunta aqui. Iracema, tem uma idade limite para fazer veloplastia e ter resultados de melhora de fala? Do Leandro Débora. Acho que é um casal. Eu ainda não entendi bem a jogada aqui, mas eu acho que é o Leandro e a Débora que entram com esse nome aqui nas nossas lives. São sempre bem-vindos, obrigado. Aproveitando também para cumprimentar aqui a Juliana Sakurai. Então, respondendo, Leandro, aquilo que nós temos para te informar sobre isso é que não existe propriamente uma idade para fazer veloplastia. O que existe, de fato, é idades que são mais propensas a um bom resultado de melhoria da fala. Por quê? Porque a fala é um exercício complexo. A fala é um exercício que implica um aprendizado de muitas coisas. E como vocês sabem, as crianças aprendem muito mais do que os adultos, do que os jovens mais velhos. Então, quanto mais cedo nós conseguimos fazer a palatoplastia ou a veloplastia, aqui essa veloplastia tem a ver exatamente com o véu palatino, com a parte mole do palato, nós temos resultados diferentes. Por isso, dependendo da técnica, e eu posso falar, por exemplo, a técnica que atualmente produz resultados mais exuberantes nessa melhoria da fala, tem sido a técnica de Summer-Led. É uma técnica que faz a dissecação através do uso de magnificação da imagem, ou seja, uma ampliação da imagem para o cirurgião poder operar e que permite que o cirurgião faça a dissecação daqueles músculos e a reunião de uma forma específica. Isso faz com que esse véu palatino fique mais alongado e mais funcional. Essa cirurgia tem, obviamente, um melhor aproveitamento até aí por volta dos 6, 7, 8 anos de idade. Mas isso terá, obviamente, que ser avaliado sempre pelo cirurgião. Isso quer dizer que um adulto não possa ter melhoria? É claro que um adulto pode ter melhoria e em qualquer idade nós podemos ponderar uma veloplastia. Portanto, não há limite de idade. A resposta para ti é: não há limite de idade. Pode ser necessário e vamos ver se poderá ou não melhorar. Às vezes, uma técnica menos complexa, como a técnica, por exemplo, de Furlow, que é uma zetaplastia, uma cirurgia que faz um Z
e que faz uma interligação dos dois lados da fístula, da fenda, essa técnica só por si consegue, com uma dissecação menos complexa do que a técnica de Summerled, obter um alongamento do véu palatino e um funcionamento mais eficaz do vedamento posterior e a obtenção de melhor qualidade do som. Iracema. A minha voz, eu acho que está cortando, né? Está com delay. Tem um delay gigante mesmo. Mas não tem problema, o pessoal já sabe. A nossa conversa vai ser gravada, nós vamos voltar a esse tema e vamos explorar esse tema bastante para a gente poder ter, de fato, a tua opinião, que é muito importante, que é essencial para os pais, porque, primeiro, tu lidas com esses pais todos os dias, e isso é muito importante. Depois, além de tu lidares com esses pais todos os dias, tu tiveste a experiência na primeira pessoa, não é? E vai ter, não se preocupe, vai ter, Gisela. Olá, Raquel! Olá, menina! A Raquel hoje também veio nos ver, que bom, fico muito contente. Obrigado, Gisela. Nós vamos sim combinar isso, nós vamos encontrar maneira de ultrapassar essa dificuldade. Mas, de qualquer forma, a live de hoje, o tema da live de hoje, nós vamos conversar, eu e a Iracema, vamos gravar esse tema e vai ficar disponível no nosso canal, portanto, no Rony Furfuro Coração Fissurado no YouTube. Fiquem descansados por isso, tá? E aí é só vocês entrarem no canal, não obriga a nada, é só irem assistir, obviamente, exatamente como aqui, só numa rede diferente, vai estar disponível para a gente poder editar e trabalhar a situação sem as falhas de sistema que nós estamos a ter hoje. Por isso, completando o raciocínio anterior, não há um limite de idade, o que existe de fato é um limite de tecido. Então aqui é que eu quero fazer uma pequena ressalva para o nosso ouvinte aqui, o Leandro e a Débora, sobre essa situação. Por vezes, esse tecido do véu palatino, que é um tecido delicado, já está de tal forma operado e reoperado que a melhor opção pode não passar por uma reintervenção, mas pela utilização de outros recursos que nós também temos para fazer com que haja o funcionamento adequado desse véu palatino ou menos desadequado, se for essa a situação. Olha, 16 Day 16 Silva, o meu bebê é paciente da Iracema. Que lindo, que bom. Olha, não podia estar em melhores mãos. É só o que eu tenho a dizer. Fica muitíssimo bem entregue. Bem-vindo, Stani Moda Infantil. Olá, bem-vindo e obrigado pela tua presença também. Então, Iracema, eu penso que essa informação ela é bastante importante para todos esses pais e eu ainda gostaria de abordar aqui mais uma questão que veio também das nossas mães que nos acompanham, que diz o seguinte: após a palatoplastia, até quanto tempo a criança tem que começar a produzir sons orais e não só os sons nasais? Pessoal, mais uma vez, são perguntas importantes. Olá, Tarsila, obrigado, bem-vinda. Mais uma vez, são questões importantes na medida do seguinte: nós não podemos estabelecer regras rígidas em medicina. Tudo que diz respeito ao ser humano tem que guardar alguma relatividade. É normal que a criança vai atingir determinados objetivos também de acordo com a sua idade. Não podem esperar que uma criança com 9 meses, que vai fazer uma palatoplastia, vá produzir rapidamente o mesmo nível de sons que uma criança de 18 meses. Porque uma criança de 18 meses, mesmo não tendo capacidades estruturais, ela teve mais tempo de aprendizado. E então, não se pode pensar que uma criança
com 9 meses vai ter no pós-operatório o mesmo tipo de comportamento de produção dos sons que uma criança de 18 meses. Agora, o que é facto é que é possível para os terapeutas acompanhando esse processo irem atribuindo competências através de uma série de fatores. Eu tenho muita pena que a Iracema hoje não consiga falar para vocês entenderem uma coisa. Os terapeutas da fala não dependem da fala para fazer o seu trabalho. A fonoterapeuta, ela não trabalha só quando a criança fala. O fonoterapeuta trabalha muito antes da criança produzir as suas primeiras palavras. O trabalho da motricidade orofacial, do treinamento orofacial, tem muitas vertentes e ele pode ser, inclusive, estimulado pelo contato, pelo toque. Isso é essencial e muitas vezes é determinante para o sucesso desse trabalho de obtenção das competências articulatórias. Lembrando que a articulação de sons é que produzem a fala. Portanto, o som é a voz, a fala é a articulação que leva a que este som sofra constrições, obturações e libertações que produzem um som inteligível que nós interpretamos como a fala. Então, esse exercício, por vezes, é preciso que os terapeutas possam tocar em determinadas zonas com a sua mão ou fazer com que a criança encontre determinadas estruturas de um lábio com outro lábio, da língua com o céu da boca e por aí fora, fazendo com que a criança aprenda esses pontos articulatórios, mesmo sem produzir fala. E a partir daí, essa criança aprendeu esse processo e quando tiver a condição de fazer essa projeção sonora, vai obter a fala. Então, a Iracema está aqui a dar-nos essa indicação que é muito importante. A estimulação de linguagem e fala iniciam desde o primeiro atendimento no recém-nascido. É essencial. Então, para que essa questão não fique de forma mal orientada, não é uma situação de quanto tempo é que leva a produzir sons orais, a criança produzirá os sons orais a partir do momento em que tenha competência do véu palatino, daquela parte mole do céu da boca, que consiga encostar-se na parede posterior da orofaringe para produzir os sons orais e descolar-se e colar-se a língua ou parar, eventualmente, no meio do caminho para que consiga produzir os sons oronasais. A Ana Rita Marques está aqui a contribuir também com uma questão. A fala é muito mais do que emitir sons e articular palavras, não é? Terapia da fala é um termo muito redutor, na minha opinião. Completamente de acordo, Ana Rita. Terapia da fala ou fonoaudiologia, que ainda é um pouquinho mais abrangente, ambas essas questões, elas acabam por ser muito aquém daquilo que é a competência desta enorme profissão que é a fonoterapia ou chamada terapia da fala. Obrigado, Karen. A gente está aqui para tentar ajudar e é isso que a gente está tentando fazer, tá bem? Por isso, pessoal, a questão da obtenção, então, dos sons é, acima de tudo, o momento de competência, de aquisição de competências. E depois da aquisição de competências é que vem a diferenciação dos fonemas, dos sons orais e oronasais e nasais. E, sem dúvida nenhuma, aproveitando a deixa maravilhosa da Ana Rita, a fala é muito mais do que isso, até porque a fala implica também todo um conjunto de símbolos, de gestos, de expressões que também são muito importantes na comunicação. E essa comunicação, às vezes a fala até pode ter alguns percalços, mas o que importa de fato é que haja uma boa comunicação. E desde que haja boa comunicação, nós ficaremos extremamente felizes com o resultado dessa habilitação ou dessa reabilitação, conforme seja o caso. Para concluir hoje, porque a live, com todos esses percalços, acabou por se estender um pouco, eu tinha aqui também uma outra questão
É... Olha aí, Iracema, olha aí uma notícia boa, olha. O bebê da Day 16 Silva já começou a falar água. Que bom, que bom. Pessoal, esse processo é muito importante porque envolve a articulação posterior, envolve a articulação lá atrás, que tem que ser da língua, do dorso da língua, da parte de trás da língua, com o véu palatino, e não da glote. Muitas vezes o que acontece é que as crianças com fenda palatina, por terem alguma dificuldade da gestão do ar na cavidade oral e na cavidade nasal, tentam fazer a criação da pressão intraoral com golpes de glote. E esses golpes de glote não são um som correto, eles são um distúrbio que eles tentam fazer para compensar ou uma incompetência ou uma insuficiência do véu palatino, mas que não é desejável na fala. E no caso, a Day 16 Silva está aqui a dizer exatamente isso, que a bebé já conseguiu fazer a articulação do fonema posterior, de posteriorizar, e já consegue falar água. Parabéns ao teu bebê, parabéns a ti e parabéns à terapeuta que trata dessa criança, que é maravilhosa. Parabéns, Iracema. Tá? A última pergunta que eu quero trazer para vocês, bem-vinda, Magda. A última pergunta que eu quero trazer para vocês é de uma mãe, diz o seguinte: gostaria de saber sobre fechamento velofaríngeo após a palatoplastia. Quanto tempo dá para saber se tem incompetência velofaríngea? É assim, para determinar a incompetência velofaríngea, é preciso diferenciar se o processo é de competência ou de insuficiência. Então, é preciso diferenciar esses dois conceitos para vocês. Incompetência quer dizer que uma determinada estrutura não aprendeu a trabalhar corretamente, mas ela pode aprender. Agora, a insuficiência significa que aquela estrutura, mesmo com todo o trabalho, com todo o desenvolvimento de treino, não vai poder realizar porque não tem aquela estrutura capaz de fazer a sua tarefa. Então, aí é uma insuficiência. Para se determinar esse processo, primeiro é preciso estudar o paciente em termos estruturais. Será que há comprimento do véu palatino suficiente para chegar à parede posterior? Esse é o primeiro ponto. E isso pode ser feito desde uma oroscopia, ou seja, pela observação da própria cavidade oral, ou quando essa situação não é suficiente, é preciso fazer uma nasofibroscopia ou nasoendoscopia. Quem tiver dúvidas sobre esses dois temas, procura no meu canal Rony Furfuro Coração Fissurado no YouTube. A Delma Vidotto Brosco explica esse exame muito bem num dos vídeos do nosso canal, inclusive com uma filmagem dessa técnica de diagnóstico. Vocês podem ver como é que aquilo funciona. Então, a partir daí, vai se ver a estrutura, qual é a capacidade dessa estrutura e perceber quais são os movimentos que acontecem. Porque há alguns movimentos que são movimentos diretos e que indicam que sim, esse elemento, essa estrutura pode trabalhar mais. Há outros movimentos que, na verdade, são movimentos de certa forma, secundários. São movimentos provocados por movimentos de estruturas anexas. E aí, nesse caso, significa que a estrutura principal não está a trabalhar. E se ela não está a trabalhar, nós podemos sim estar em presença de uma insuficiência, de uma incapacidade de fazer trabalhar essa estrutura. E então, para que tu percebas se é possível fazer o diagnóstico da incompetência velofaríngea, é preciso que haja uma série de avaliações. O que significa que o seu filho deve ser visto pelos profissionais, pela fonoterapeuta ou pela terapeuta da fala, conforme seja o lado do Atlântico que esteja na sua pergunta, para que ele possa fazer a avaliação através dos exames necessários e perceber se os movimentos são primários, se são secundários, se a estrutura tem capacidade e tamanho para funcionar e, principalmente, se há essa resposta ao estímulo, porque, às vezes, o estímulo pode não ser o suficiente. E, então, a partir daí, essa criança vai ser estimulada de diversas outras maneiras para tentar chegar lá.
Vou dar um exemplo em concreto para isso não ficar muito no ar. Nós utilizamos muitas vezes, nos casos de escape da voz, de insuficiência ou de incompetência do véu palatino, usamos uma coisa chamada prótese obturadora do palato. Ela pode ser um elemento definitivo e que acompanhe o paciente pelo resto da vida, compondo a fala desse paciente de forma muito eficaz. Mas também pode ser usada como um instrumento terapêutico. Hoje, quando eu expliquei que, por vezes, o terapeuta tem que tocar, estimular os contactos dos pontos articulatórios, quando a criança não tem capacidade de contato posterior do véu palatino, muitas vezes ela não tem o estímulo necessário para fazer aquela estrutura funcionar. Então, se ela não tem o estímulo necessário, ela não percebe o que é que tem que trabalhar. A colocação de um bulbo, ele pode funcionar como guia, como orientador. Então, a criança, a partir do momento em que sente o contato de alguma estrutura, consegue começar a identificar o músculo ou o conjunto de músculos que tem que ser trabalhado. E isso pode ser orientador. Então, uma criança pode usar um bulbo que vai sendo reduzido com o passar do tempo e até pode ganhar uma competência que parecia não ter. E isso pode levar bastante tempo. Então, aqui não é uma questão de definir pelo tempo, mas é uma questão de definir pela evolução do paciente. Portanto, não se preocupem tanto com o tempo em relação às coisas. Eu peço a vocês, pais, que não coloquem o tempo como um marcador na vida dos vossos filhos fissurados, porque a fissura lábio-palatina, ela é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Tenham calma, tenham paciência, tenham resiliência e, acima de tudo, tenham consistência. Sigam com atenção as recomendações dos profissionais que acompanham os vossos filhos. A Magda Caroline diz o seguinte: a minha filha operou o palato há 15 dias, mas ainda sai líquido na dieta líquida que ela está fazendo. É normal? Magda, eu vou te convidar, assim que a gente terminar essa live, a ouvir com todas as dificuldades que a gente teve, mas essa explicação está no comecinho dessa live. Para tu não ficar sem resposta, sim, é normal, tá bom? É normal e tem que ser acompanhado. Mas eu vou te convidar a assistir o começo da nossa live. A Magda diz que sai líquido pelo nariz como antes. É isso mesmo que acontece, tá? Isso pode ser, sem dúvida nenhuma, uma situação para trabalhar e para os profissionais trabalharem. A Ana Rita pergunta quais são as alternativas terapêuticas para a insuficiência velofaríngea, quando a abordagem cirúrgica não é possível. Ana Rita, foi aquilo que eu acabei de explicar também, acho que acabei por responder a tua pergunta sem querer já nessa sequência. Por isso, há muitos trabalhos a fazer. Se a abordagem não for cirúrgica ao princípio, poderá ser uma abordagem protética e o resultado é muito, muito, muito bom. Tá bom? Pri Papa, bem-vinda, Pri Papa. A Iracema está aqui dizendo o seguinte: Magda Caroline, ainda está de pós-operatório e adaptação de musculatura, comum ter o escape. Portanto, é isso que a gente acabou de dizer. Magda, a Iracema aqui a fazer um miminho. Que bom, já estava louquinha, não fique louquinha, tenha calma. Tem tempo certo para acabar? Não tem tempo certo, Magda. A gente também teve a explicar isso. O que é importante, de fato, é vocês terem a noção de que esse processo é um aprendizado, é um passo a passo, tá bom? Anúzia, é uma alegria, uma satisfação muito grande para nós no Atlas Deepcast. Eu tenho certeza que falo pela Iracema e por todos nós no Atlas Deepcast. É uma satisfação muito grande poder ajudar vocês. É para isso que a gente trabalha. Hoje a nossa live estendeu-se um pouco na hora, porque nós, de fato, tivemos muitos percalços, muitos atropelos no começo da nossa live. E tivemos aqui a Iracema tristinha, que não pôde participar, mas que vai participar certamente. E, como eu disse, a Iracema vai gravar comigo essa live, esse tema, para a gente conversar de uma forma bem legal, para vocês aproveitarem e esse conteúdo gigante que a Iracema tem para partilhar com vocês. Eu, obviamente, vou dando a vocês aqui alguma ajuda, alguma orientação de uma forma mais ampla, mas acho que é muito importante
que a Iracema consiga dar aqui uma visão mais focada, porque esses temas são muito dentro da área delas. A Marisa Matias está com problemas da net, não é só tu, Marisa. A Iracema também está com dificuldades, infelizmente. A Núzia, Iracema, meu filho passava no Hospital Santa Cruz e USP. Acho que a Iracema conhece inclusive alguns colegas de lá, provavelmente, Iracema. Será? Não tem jeito. Conhece? Legal, conhece, é isso mesmo. Assim, por gestos, vem logo. A voz é que não tem jeito de aparecer aqui. Mas pronto, olha, muito obrigado, Priti Paz, por ter aparecido. Vai sim, Marisa, vai ficar gravado e mais do que gravado. O que acontece é o seguinte, Marisa, eu já prometi aqui hoje, eu e a Iracema vamos gravar em offline essa conversa que nós não tivemos aqui hoje e vamos disponibilizar no canal do YouTube. Portanto, quem quiser assistir vai ficar com essa disponibilidade de poder assistir essa conversa pelo canal do YouTube. Eu e Iracema vamos conversar e gravar isso para vocês. Não vai ficar em brancas nuvens, tá bom? Eu quero agradecer muito de coração todos vocês que foram uns resistentes, uns bravos lutadores. É assim mesmo, é dessa fibra que é feita o pessoal da Fenda Palatina. Vocês são todos maravilhosos. Muito, 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 muito bacana poder contar com essa audiência. Vocês é que estão de parabéns. Olha, o meu aplauso para todos vocês por estarem aqui conosco a ultrapassar, tá bom? O canal do YouTube é Rony Furfuro. Eu vou colocar aqui para vocês no chat. Aqui fica aí a indicação, o canal do YouTube para vocês poderem tomar nota. Fica aqui com o PIN para poder não sair da frente. E assim vocês têm tempo de anotar. Esse nome não é fácil, é difícil. Vai ficar gravado lá no canal, tá bem, Marisa? Obrigado vocês todos. Gisele, muito obrigado a vocês por esse momento de partilha, por terem ficado aqui conosco até agora. Karen, muito obrigado, vocês também. Obrigado pela recolha das informações. A Iracema caiu de novo, tadinha, na hora de se despedir. Eu vou fazer isso em nome da Iracema, em nome de toda a equipe Atlas Lipcast. Bem-haja, pessoal. Muito obrigado por terem estado conosco em mais essa jornada. E na próxima segunda-feira, segunda 9h30, eu de volta com mais um convidado aqui. Ana Rita, muito obrigado. A vocês todos. Bem-haja. Até a próxima segunda-feira. Fiquem todos muito bem. Tarsila, valeu. Namastê para todos. É aqui, no ponto de encontro dos amigos do LIP, que nós falamos sobre o tema da fenda labiopalatina de uma forma bem simples e descomplicada. E vamos te ajudar a entender, vamos te orientar e te acompanhar ao longo desta trajetória. Vem participar dessa comunidade? Atlas Lipcast, um projeto de informação feito à tua medida.